Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o de férias, Rodrigo Ferreira, e estamos aqui hoje para uma série de episódios. Para quem já nos ouve há algum tempo, já está acostumado a isso. Sabe que no final do ano a gente para um pouco para descansar, para refletir um pouco sobre o ano, para planejar o ano que vem. E a gente, para não deixar vocês sem episódios do Talentos para o Sucesso, vocês não ficarem aí com síndrome de abstinência, nós gravamos uma série sempre no final do ano com episódios mais curtos, focados num assunto específico. Então, você vai ouvir essa abertura padrão pelos próximos episódios e a gente vai tratar em cada episódio sobre o livro It's the Manager. O livro It's the Manager é um livro que você já está acostumado a ouvir a gente falar aqui, que tem alguns assuntos bastante interessantes, voltados para o gestor, mas também úteis para quem não é gestor. Então, você que é gestor vai aproveitar bastante aqui, e se você não é, também vai aproveitar, também vai aprender, se preparando para eventualmente ser gestor ou simplesmente para se tornar um profissional melhor. Hoje estamos aqui neste primeiro episódio, eu e Raul. Nosso objetivo aqui, Raul, é falar sobre o futuro do trabalho. A gente vai tratar durante esses episódios sobre a visão da Gallup para o futuro do trabalho. E nesse primeiro episódio nós vamos introduzir esse assunto. Nós vamos entender o que a gente vai falar aqui durante toda essa série, durante todos os episódios aqui das férias, e vamos discutir um pouquinho sobre como é a visão da Gallup para o futuro do trabalho. Qual que é a importância disso, Raul? Para quem está ouvindo a gente, qual que é a importância dessa parte do livro It's the Manager, a parte que trata do futuro do trabalho, para quem é líder e para quem não é líder? Primeiro porque a gente fala, né, de uma transformação super interessante e que foi assim, esse livro acho que eu não lembro, mas ele é pré-pandemia. Ele é de 2019. Ou seja, é um livro pré-pandemia. Pré-pandemia. E ele já tratava de aspectos assim que durante a pandemia foram escancarados, né? Então, inclusive nesse capítulo em específico, né, de tecnologia móvel. Trabalho flexível, Economia gig. Então, muito disso já estava sendo tratado em 2019 pela Gallup. A Gallup sempre antecipando os assuntos, né? E esse futuro de ambiente do trabalho, pra gente já era um presente, assim. Eu não tô trabalhando fora do planeta, não tô falando que a Gallup é uma empresa que tá também anos-luz, porque ela também tá anos-luz um pouquinho atrasada em outros aspectos. Tem muito disso. Mas em termos de expectativa de ambiente de trabalho, isso já estava sendo preditivo de termos esses ajustes de trabalho remoto, de um trabalho híbrido, de quão isso impacta na vida das pessoas, quanto isso é importante, e também na relação gestor e colaborador. E com o Covid isso só ficou super enfatizado, né? Tanto é que durante o Covid a gente lançou o livro do Wellbeing. E sabe o que eu acho, Raul? Tem gente, infelizmente, tem líderes que pensam assim, cara, não preciso saber disso não. Aqui na minha empresa eu vou continuar do jeito que sempre foi. E na verdade, o que a gente vê aqui muito nesses capítulos que a gente vai tratar é que não interessa o que você pensa, né? As pessoas que estão chegando na empresa pensam dessa forma aqui. Quer dizer, você vai ter que lidar com essas pessoas de alguma forma, né? Exatamente. E elas vêm do mercado, você vai, né, contratar elas. Uma das coisas aqui é a questão também, e muitas empresas, muitos clientes estão, inclusive, fazendo pesquisas internas de diversidade e inclusão, né? Pra medir o quão diversificado é o ambiente de trabalho. E a gente não tá falando só de minoria, a gente não tá só falando de vitimização aqui, não. É realmente entender a diversificação, né? A gente vê empresas aí, né, do setor de investimento que não investe muito em diversidade. Então a gente sabe qual é já, né? Então assim, a gente viu, a gente quer evitar que o seu ambiente de trabalho vire uma piada como essa. A gente tá te falando, a gente tá cantando a pedra pra você, né? Que você precisa investir em diversidade tanto racial, quanto de gênero, quanto LGBT, de talentos. E sobretudo de talentos, né? Porque a gente entende que esses ambientes, eles assim, se a gente for parar pra pensar no português bem claro, devem buscar nas mesmas universidades o mesmo tipo de padrão de pessoa, literalmente os padrõezinhos. Ô, Raul, sabe o que eu tenho notado? Tem me chamado muita atenção, assim, nos últimos tempos. Em vários lugares, eu tô envolvido em muito ambiente corporativo, de grandes empresas e tal. E não só na empresa em si, mas, por exemplo, eu vou dar um treinamento, eu acabo ficando em hotel muito bom, eu acabo indo em restaurante legal,
legal, tal. E geralmente eu sou o mais escuro, de pele mais escura, nos ambientes onde eu tô. Isso porque você nem é negro. Isso porque eu nem sou negro, né? Quer dizer, putz, é muito assustador isso, né? Você, sendo um homossexual, você também deve ver isso, né? Quer dizer, apesar de hoje ter uma visão corporativa mais que aceita mais a diversidade, ainda assim você deve olhar e falar, putz, só tem eu aqui, né? Inclusive, engraçado que a gente fez uma reunião ontem, o Pride Meetup nosso, né? Eu até tive contato, a Gallup tá se movimentando nesse sentido também, pra realmente, né? O que a gente fala é o que a gente vive, sempre a gente tenta viver o que a gente tenta vender, mas é realmente agora mas fora isso, eu nunca me senti, é uma empresa que, graças a Deus, lá na Gallup, eu nunca me senti discriminado. Mas já é uma empresa mais avançada, né? Você pega, exato. Por exemplo, imagina Brasil, interior de sei lá do que, uma empresa de construção civil. Nossa. E a gente tá falando de uma empresa majoritariamente branca, majoritariamente americana, e não vou nem virar no assunto orientação política, porque esse é um assunto que eu não busquei sobre, mas enfim, aqui tá só deixando as coisas bem claras aqui pra todo mundo que conhece a Gallup, né? Mas sim, é uma realidade. É legal também pensar assim, mas isso é porque a empresa tem que ser boazinha? Quer dizer, essa visão de diversidade, essa visão do futuro, não só de diversidade, a gente tá falando de diversidade aqui, mas a gente tá falando também de trabalho remoto, a gente tá falando também de uma estrutura mais matricial, a gente tá falando também de uma empresa mais tecnológica. Tudo isso, a empresa tem que olhar para esse futuro só para ser boazinha? Não, jamais. A gente tá incluindo outros pontos de vista, né? Outros POVs também dentro da empresa. Você precisa desses POVs para poder avançar. Nenhuma empresa avança sem ter esse choque, sem ter essas... Nenhuma empresa vai crescer, principalmente você que quer crescer, e vamos supor que você quer internacionalizar a sua empresa. Você vai ter que lidar imediatamente, né, com culturas diferentes da sua. A gente também está falando de vários approaches aqui que podem ser, e que podem somar, né, para a estratégia da empresa. É super importante isso. A gente teve um episódio sobre criatividade, com a participação do Fagner e do Tadeu. O Tadeu é um professor de criatividade em grandes faculdades e tal, e o Fagner trabalha com criatividade numa grande empresa. E eles disseram o seguinte, né, que a criatividade nasce de repertório. Quer dizer, quanto mais repertório eu tenho, mais criativo eu sou. Trazer essas visões diferentes é trazer repertório para dentro da organização. Quer dizer, você tem uma organização com mais repertório, consequentemente uma organização mais criativa, uma organização que reage mais rápido a problemas, a situações complicadas, né? Então, eu gosto de trazer isso, Raul, porque eu acho que eu era esse cara, sabe? No passado, quando eu tive a minha empresa, eu era esse cara... Tive a minha empresa não, né? Eu tenho uma empresa hoje, mas quando eu tive a minha escola, eu era esse cara que eu não conseguia entender muito bem o impacto dessas coisas. Eu nunca fui preconceituoso, pelo menos que eu acho que nunca fui, mas eu não conseguia entender muito bem a importância corporativa, econômica, financeira, de competitividade, de diferencial competitivo, de ter esses cuidados, sabe? E provavelmente por causa disso também foi um dos motivos que eu quebrei. Então, não olhar muito pra esses aspectos. Quer dizer, eu gosto de trazer isso porque pode ter gente que tá ouvindo a gente agora e falando, pô, legal, nunca tinha pensado nisso, vou fazer. E pode ter gente ouvindo a gente agora falando assim, pô, que saco, esses negócios aí progressistas, pessoal progressista falando, eu sou conservador. Tá chamando o povo de comunista, porque tá chamando a gente de PSTU e tal. E assim, o que a gente tá falando não importa se é uma visão progressista ou conservadora, o que a gente tá falando no final das contas é de resultado. Exato. Essa diversidade traz resultado, né? E eu acho que isso é bem legal. Você pode alterar os quadros. Você pode mudar o futuro. Só o que sobrou. O que isso quer dizer? Fala comigo, Bárbara. Anda, bota pra fora. Tá bem. Queria apontar os 7 tópicos que são apresentados aqui no livro para a gente discutir um pouco. O primeiro é que, atualmente, né, a força de trabalho tem mais diversidade racial, cultural e de gênero do que as gerações anteriores. É isso que a gente está falando aqui, basicamente a gente tocou nesse assunto. Agora, o segundo é, o trabalho remoto continua crescendo. Como é que você tem visto isso aí no México e também nos Estados Unidos, que você tem bastante contato? Pós-pandemia, como é que tá esse trabalho remoto? Isso tem ficado? Isso tem diminuído? No mundo utópico da pós-pandemia que nós estamos vivendo, né? Na verdade, eu tô vendo... Agora a gente já tá vendo um cenário de retorno pra oficina, pra oficina em espanhol, pro escritório. Então as pessoas estão voltando. Eu, na verdade, tô meio em pânico. Do tipo, eu vejo muito... Porque tem muita gente que não tá nem aí. Eu já briguei várias vezes no elevador com um cara, chamei ele de estúpido antes de entrar no elevador, porque ele tava sem máscara. Eu sou desses esquentadinhos mesmo. Então, assim... e isso porque eu acabei, por exemplo, eu já tomei 2 doses da Janssen de vacina, por exemplo. Tecnicamente
tecnicamente não teria que me preocupar, mas eu sempre tomo meus cuidados, né? Claro. Onde eu vou aqui, eu ponho minha máscara. Então, é uma questão de respeito até, né, Raul? Exato, é uma questão de respeito, né? Você não sabe, nós não chegamos ao fim ainda, tá muito longe de chegar ao fim. Então, as coisas estão voltando com várias precauções. No México eu vi que tem muito mais precaução que aqui. Tá? Tem realmente os lugares, eles medem temperatura obrigatoriamente em todos os lugares, e tapetinho de limpeza, aqueles tapetes nojentos. Então, assim, tá tudo ali. Alguns tapetes são bem limpinhos, eles trocam o tempo todo, assim. Eu já fui em lugares aqui no Brasil que tinha o vidrinho de álcool em gel, mas não tinha álcool em gel dentro. O que eu acho pior, porque aí você bate a mão na onde todo mundo tá pondo a mão e não vai sair álcool. Se não tivesse o vidro, pelo menos você não batia a mão, né? Lá virou um business, isso, incrível. Olha, que agora legal. eles já trocaram agora já tem o dispensador de álcool gel que tem um laser que mede a temperatura na sua mão, assim, que logo legal. de uma vez. Isso, onde eu trabalho, assim, na rua, eles venderam para quase todos os estabelecimentos, assim. Então, olha tá que crescendo. legal. Olha só que oportunidade de negócio isso está trazendo, né? Então, um mundo híbrido e um mundo diversificado, agora que você tem a possibilidade de contratar pessoas em qualquer lugar, né? Você tem essas inovações, né? Esse da temperatura, assim, na mão, eu fiquei, ok, genius. E esse negócio que você falou de contratar gente em qualquer lugar, né? Eu acho isso muito legal, porque eu trabalho muito com agronegócio, e o agronegócio esse ano de 2021 sofreu muito com dificuldade de abastecimento de produtos por conta de grande parte dos produtos virem da China. E a China com todos os problemas, então não conseguiu produzir tanto quanto precisava para abastecer o Brasil. E aí, o Brasil já está começando a pensar em outras formas de outros lugares onde conseguir essa produção. É óbvio que produção não dá tanto para ser... Até dá, mas é mais difícil ser remoto e tal. Mas quando a gente fala, por exemplo, sei lá, de produção de software, produção de campanhas de marketing, a gente já não precisa mais ter um lugar, né? Quer dizer, eu posso ter uma equipe de marketing onde um é de um continente, outro de outro. Quer dizer, tem uma coisa legal, Raul, eu não vou esquecer nunca, cara. Um dia eu tava num treinamento numa multinacional gigantesca, que eu não vou dizer qual por motivos óbvios. O gestor, o gerente, um dos gerentes disse assim, pra mim esse negócio de trabalho remoto não funciona. Porque se eu não tiver em cima dos meus funcionários, eles não trabalham, eles não produzem. Aí eu fico pensando, e agora, né, com a pandemia? Quer dizer, como é que faz esse cara? Quer dizer, provavelmente a equipe dele foi mandada pra casa, produziu do mesmo jeito, então ele foi obrigado a fazer isso. Então, quer dizer, eu acho que um pouco da pandemia, o lado, entre aspas, bom, é que obrigou um pouco as pessoas a mudar, a se adequar, se adaptar. As pessoas tiveram que dar um jeito, de alguma forma, de viver com isso, né? Então, isso eu acho que é uma grande mudança também. Foi um push, né? Então, esse futuro do trabalho se transformou, na verdade, no presente do trabalho. E o que é gig jobs ou gig economia? O gig work é freelancer. Então, por exemplo, eles trabalham, é o terceirizado, é o cara que tá terceirizadão aqui no rolê. Deixa eu ver, o que significa gig em inglês? Eu não sei. É tipo, é on demand, é tipo trabalhar por hora. É muito isso. Então, quer dizer, a gente tá falando bastante aqui de trabalhos freelance, terceirizados. Baseado em projetos. Né? Legal. É outra coisa também, assim, que eu já usufruo disso há muito tempo, né? Então, por exemplo, eu remodelei meu logotipo esse ano e é assim, o logotipo é meu, quem tava coordenando o projeto de redesenho de identidade visual é uma gestora de marketing contratada por job, pelo projeto. Ela contratou uma designer por projeto para fazer. Agora a gente vai contratar alguém por projeto para fazer o site baseado nessa nova identidade visual. Então, esse tipo de configuração, eu já usufruo disso, já uso isso há muito tempo, mas realmente era uma coisa bem incipiente, bem de nicho, né? Agora tem tá nome bem mais... Agora tem nome. Agora tem nome, exatamente. Agora Boa. pro job e pro freela tem um nome. Essa configuração, demos um nome, obviamente, né? Um nome prolixo. E é importante isso, né? Ter um nome. Literalmente, motorista de Uber é um gig economy worker. Verdade. Motorista de Uber, verdade. Bom, legal. E a gente não tá nem fazendo juízo de valor aqui. A gente não tá dizendo se isso é bom, se isso é ruim. Isso é o futuro. Eu gosto de brincar nos meus treinamentos, eu falo, se você não estiver feliz, você pode deitar em posição fetal embaixo do chuveiro, chorar, é sempre uma boa opção, mas a hora que você levantar, o gig economy tá ali do mesmo jeito, quer dizer, você vai ter que lidar com ela de alguma forma. Então, você pode discordar, pode até ter o direito, de repente, achar que não é o melhor caminho, mas é o futuro e a gente precisa estar preparado para ele, né? Você pode alterar os quadros. Você pode mudar o futuro. Só o que sobrou. O que isso quer dizer? Fala comigo, Bárbara. Anda, bota pra fora. Tá bem.
Bom, então essa é a ideia geral do que a gente vai tratar aqui nesses próximos episódios. São essas mudanças, essas grandes mudanças do trabalho. A gente vai falar nos próximos episódios, você vai ouvir a gente falando sobre diversidade e inclusão, sobre as gerações e trabalhos flexível, inovação, esse lance do gig work, inteligência artificial, tomada de decisão, enfim. A gente vai tratar de uma série de aspectos aqui relacionados ao futuro do trabalho. O que a gente pode deixar de tarefa? Olha que legal, eu queria inovar nessa série de episódios. Eu queria propor que a gente deixasse uma tarefinha, um to-do, para quem tá ouvindo a gente, sobre isso que a gente tratou aqui nesse episódio. Eu vou dar o meu primeiro to-do. Eu queria pedir para quem ouviu esse episódio, dar uma olhada na tua empresa, na tua organização, fazer o que eu li uma vez uma pessoa chamando de exercício do pescoço, né? Levantar o pescoço e dar uma olhada em quem trabalha com você e analisar qual o nível de diversidade que você tem hoje dentro da sua empresa. Dá uma olhada quantas pessoas de cores diferentes, raças diferentes, origens diferentes, sexualidades diferentes, enfim, dá uma olhada como é que tá isso dentro do teu ambiente de trabalho e onde que vocês podem estar perdendo em repertório para ser mais criativos, para produzir mais e ganhar mais dinheiro por conta de uma diversidade não tão alta assim. Eu acho que também, além de olhar a sua volta e ver a questão de diversidade e inclusão, eu acho que também tentar entender fazer um debrief de o quão preparado a empresa pode ou não estar, né, para um formato novo e como que tá o nível de bem-estar dos seus funcionários. Tenta fazer aí literalmente um censozinho, alguma coisa de quão satisfeitos eles estão trabalhando desde casa, quem tá querendo vir pro escritório, porque sempre vão ter pessoas que preferem uma coisa ou a outra. Então, é super interessante você entender isso também, se você conseguir fazer isso, né? Não precisa de contratar o Gallup Access para fazer, pode fazer no SurveyMonkey, essa pesquisinha, mas é muito bom escutar os seus colaboradores, porque quem quiser vir, vem pro escritório, porque tem gente que precisa encontrar com gente, quem quiser ficar em casa, fica, quem quiser, tipo, vir uma vez ou duas por semana, também vai querer, então escuta, isso vai fazer toda a diferença também. Você pode alterar os quadros, você pode mudar o futuro. Só o que sobrou. O que isso quer dizer? Fala comigo, Bárbara, anda, bota pra fora. Tá bem. Excelente. Bom, você que ouviu esse episódio, um episódio mais curto do que você está acostumado, essa é a ideia dessa série agora de final de ano. Você que nos ouviu até aqui, a gente quer também te chamar a entrar no Spotify, procurar esse episódio lá no Spotify, o link vai estar aí na descrição, e lá no Spotify você vai ter uma pergunta, um quiz, para que você responda sobre esse aspecto do futuro do trabalho. Responde lá pra gente, dá um feedback, e a gente depois, lá no ano que vem, traz essas informações aqui para que você entenda como é que você está, como é que a sua empresa está comparado ao mundo, comparado aos outros ouvintes aí do nosso podcast. Além disso, compartilha esse episódio, aproveita que a gente está num período de férias e as pessoas têm tempo para ouvir, para conhecer um podcast novo, conhecer uma informação nova, estudar alguma coisa nova, aproveita esse momento, compartilha esse episódio com seus amigos, pede para que eles curtam, pede para que eles sigam a gente, principalmente no Spotify, a gente está concentrando um pouco mais lá, porque a gente quer chegar um pouco mais alto ainda do que a gente já tá na lista nos melhores podcasts de negócio. A gente se vê então na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ajuda a pensar no futuro do trabalho. Um grande abraço e tchau, tchau. Abraço, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.